conhecimento, para dobrar ele, certo? Outra questão que você vai ter que enfrentar é a questão da Bíblia. Ah, muita gente vai dizer isso a você. Ah, mas a Bíblia é um livro escrito por seres humanos. O cara pegou uma pena e uma caneta, escreveu o que ele quis e botou no livro e vocês estão dizendo que é um livro sagrado. Não é por aí. A Bíblia, nós sabemos que é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Foi escrito por várias pessoas que não se conheciam, de classes sociais diferentes, e quando coloca-se na Bíblia, que é o livro santo de Deus, é como se todos eles tivessem sentado na mesma mesa e alguém dissesse, olha, escreve isso, escreve aquilo. E eu posso até dizer para vocês, foi exatamente isso que aconteceu com a Bíblia. Deus, na visão dele, como Deus não obedece ao fator tempo, ele reuniu todos os profetas escritores de Bíblia e saiu ditando. Olha, você escreve Êxodo, Gênesis, eu vou ditar para você, Josué, escreve aí, Eliseu, escreve. Então ele ditou para cada um. Por isso que tem essa harmonia maravilhosa. E é o livro ainda mais vendido no mundo, o livro mais atacado, o livro menos lido. Incrível. Aí tem um ditadozinho que diz assim: cada vez que se cava um buraco no Oriente, um ateu se converte no Ocidente. Porque cada vez que acontece uma escavação lá para o lado de Israel, de Egito, essas coisas, se confirma plenamente a veracidade da Bíblia. É isso que vocês vão conhecer. Depois de conhecer a origem da Bíblia, de conhecer quem é Deus, lembrando que nessa aula sobre Bíblia vai ter muitas traduções, muitas novas versões. Vocês vão ver muito isso. Eu tenho um pé atrás com as versões na linguagem de hoje. Eu comparo muitas versões bíblicas. E às vezes algumas frases que eles colocam tira a profundidade do versículo. Mas cabe aos irmãos também pesquisar. Tem a tradução de Almeida, tem a tradução de Figueiredo, que é da Igreja Católica, muito boa. Aí vai ter a composição da Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, essas coisas que vocês podem perguntar, né? Inclusive, pode cair na sua mão um espírita. Aí vai dizer a você, olha, eu acredito em reencarnação, você acredita em ressurreição? Eu provo porque eu converso com os espíritos. Aí você diz, eu provo porque eu converso com Deus. E Deus me disse que João Batista nunca poderia ser, que é um argumento que eles têm, a reencarnação de Elias, porque Elias não morreu. Elias está vivo. E o próprio João Batista disse, eu não sou, eu sou a voz do que clama no deserto. Você vai encontrar pessoas assim. As traduções diversas, tem tradução do inglês, eu admiro muito John Wycliffe, um padre católico, um bispo católico inglês, que ele fez a primeira tradução para o inglês. Pagou caro, hein? Foi julgado pela Igreja Católica, foi condenado, mas ele não morreu antes de ser condenado. Depois de 20 anos da sua morte, a Igreja Católica decretou a exumação do seu cadáver, tiraram os ossos e tocaram fogo. Os ossos dele, a cinza, foi colhida pelos irmãos e jogada no rio, onde era o grande desejo dele. E muitas versões vocês vão encontrar de Tyndale, de Genebra. A de Genebra é uma versão que eu gosto muito. King James, a versão do rei, traduções judaicas, por aí. Essas são as linguagens. Na língua portuguesa também, vocês vão encontrar algumas traduções, algumas tradições. E outra coisa que vocês vão descobrir, que vocês já devem saber, né? Nós somos pessoas muito importantes. Conta aos irmãos que Billy Graham, num dos comícios lá, num dos encontros lá dele, no meio dos políticos,
Você sabe que político gosta de se exibir quando ele faz uma caixa de fósforo, diz que é um edifício de 30 andares. Eles gostam de se exibir para ganhar voto. E um gaiato lá qualquer disse assim, na época que o homem pisou na lua, ele disse, hoje é o dia mais importante para a humanidade. O homem pisou na lua. E Billy Graham, quando foi passar a mensagem dele, a oração, ele disse, me permita corrigir a sua afirmação. Hoje não é o dia mais importante para a humanidade, porque o homem pisou na lua. O dia mais importante para a humanidade é quando Cristo pisou na terra. O Deus vivo, o Criador do universo, se fez homem e pisou aqui no nosso solo. Essa coisa, essa consciência que nós devemos ter. Nós somos embaixadores do reino e devemos conhecer o nosso reino. Conhecer o nosso Deus, o nosso rei, quem é Cristo, o que Cristo prometeu, para que a gente leve o evangelho. Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em lugar nenhum, eu vejo Cristo dizendo, olha, se você me seguir, você vai ter uma Ferrari, um apartamento na beira da praia, vai ser, você que agora é um porteiro de um prédio, você vai ser o dono do prédio. Não, Cristo não prometeu isso. Quando Cristo teve um encontro com um jovem rico, Cristo sabia que ele era rico, ele disse, Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? Primeira pergunta está errada, ele não faz nada. Quem faz é Deus. E Jesus Cristo ignorou aquela pergunta dele, disse, cumpre o mandamento? E ele disse, quais? E Jesus Cristo disse pela metade, disse alguns.